Quem encontrou João, capítulo de número 12, diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Falei igual a Baina, eu também vou, viu, bichinho? Gente, menino, também vou. Né, Mari? Vamos todos. Diz assim o texto da Bíblia: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Queridos, esse texto é um texto de Jesus, em qual Jesus está se despedindo. O seu ministério está encerrando. Jesus, pelos sinais e maravilhas que fizera e tudo que estava profetizado e direcionado a ele, foi uma das pessoas que marcaram a geração, ou a pessoa humana de Jesus e divina, dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi dividida no meio. As pessoas ficaram impactadas com a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E os gregos e todos aqueles que ouviram e entenderam sobre o ministério de Jesus corriam de longe para perceber Jesus. E é interessante quando você analisa. Pode baixar o som. Presta atenção, é interessante quando você analisa a vida de Jesus de Nazaré. O propósito da vida de Jesus. Jesus mostra que ele tem algo muito urgente a se fazer. Algo muito rápido. O tempo de Jesus é muito curto. A média de vida hoje corre em torno de 75 anos, certo? Jesus viveu 33 anos. A vida de Jesus foi vivida numa essência tão plena e tão poderosa, que Jesus fala até hoje aos nossos corações. A vida dele fala. A vida de Jesus marcou gerações, marcou a muitas pessoas. Os gregos ouviram falar de Jesus e foram tão assustador o que eles ouviram, que eles correram de longe, muito longe, para poder ver Jesus. Jesus era aquela pessoa em que chegava e milhares de pessoas o acompanhavam. Não era fácil ter acesso a Jesus. A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, essas pessoas tiveram uma maior dificuldade de chegar até Jesus por causa da multidão. Então, Jesus era uma pessoa muito famosa, muito conhecida e muito procurada. Ao ver esse texto, você analisa que gregos, e olha aqui eu estou falando de gregos, detentores do conhecimento antigo, pessoas que estavam acostumadas com a sabedoria, com a filosofia, Heráclitos, Sóstenes, Aristóteles, Platão, essas pessoas que despejaram conhecimento sobre o mundo antigo, são gregas. Então, os gregos estão acostumados com saber, com conhecimento, com sabedoria. E para um grego sair da sua terra, andar quilômetros para encontrar alguém, com certeza esse alguém tinha alguma coisa muito especial. Jesus, ele não só pregava com autoridade, mas Jesus
fazia milagres, a sua palavra tinha efeito na vida das pessoas. O que ele pregava acontecia, era diferente, era sobrenatural. Estar perto de Jesus era com certeza um dos maiores privilégios antigos. Foi Pedro que disse: o que os meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, o que chegou ao meu entendimento e o que as minhas mãos apalparam. Pedro está dizendo: eu sou testemunha ocular, eu toquei nele, Rafa. Eu ouvi ele falar. Então o que Pedro está dizendo é: ninguém me contou, eu vi com os meus olhos, eu ouvi com os meus ouvidos, eu toquei com as minhas mãos. O testemunho ocular, o testemunho vivido por Pedro e pelos apóstolos é sobrenatural. Eles não só veem Jesus humano, eles viram Jesus divino. Jesus ressuscitado dentre os mortos entrou na sala onde os discípulos estavam ceando. E Jesus disse a Tomé: Tomé, se tu crês, toca e vê que sou de carne e osso. E Tomé toca Jesus, e depois que tocou Jesus, Jesus passa pela parede. Que doideira. Nem filme da Marvel pensou num trem desse. É forte, Brasil. O nosso mestre se manifestou de forma sobrenatural sobre a vida desses homens. Esses homens estavam impactados, não só com a sabedoria, mas com a vida dele, com a mensagem que ele carregava em si mesmo. Ele era a própria mensagem. Os gregos se aproximam de Filipe: eu preciso de ter acesso à casa de Rafael, então eu preciso encontrar Geise, que é amiga de Priscila, que pode abrir a porta da casa e eu entrar à casa de Rafael. O que os gregos estão fazendo é: eu preciso ter acesso a Jesus, quem poderá ser a porta? Ei, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você tem vivido a sua vida, sabe? Mas talvez você está precisando, como os gregos, de ter alguém que tem uma intimidade muito forte com ele, sabe? Para que possa abrir a porta, para que você possa se achegar a um lugar mais íntimo, a um lugar mais próximo dele. De fato, precisamos de andar com pessoas que nos aproximem de Jesus, que tenham acesso a Jesus. Sabe, irmão, não quero, e você também não deve querer, viver uma vida com pessoas que não lhe aproximem de Cristo. Nós precisamos andar com pessoas que nos aproximem de Jesus, que nos dê acesso à intimidade de Deus. Se Jesus pode nos dar acesso através de alguém que nos apresente, e todos nós que estamos aqui fomos apresentados por Jesus por alguém, sim ou não? Sim ou não? Eu fui apresentado por Jesus por um amigo. Não sei quem lhe apresentou Jesus. Pastor, eu nasci na igreja. Tudo bem, você nasceu na igreja, mas um dia alguém ministrou, alguém de alguma forma, em alguma reunião, oração, ou alguém em sua casa, lhe apresentou o acesso e você entrou na presença. E ao entrar na presença, você foi impactado por aquele que é poderoso. E Jesus é poderoso. É interessante porque os gregos tiveram acesso a Jesus. E vou lhe dizer uma coisa: tem lugares em que você tem acesso, que você ouve coisas só porque você teve o acesso. Esses gregos jamais ouviriam o que eles ouviram agora, se eles não tivessem amizade com Filipe. E olha que Filipe chegou para André e falou: André, me ajuda aqui, porque eu preciso introduzir estes gregos na presença de Cristo. E aí Filipe chama André, André combinam e eles abrem a porta e eles entram na presença de Jesus. Oh, eu não entendi, pastor. Jesus está me usando nessa noite para ser um acesso, para que você possa entrar um pouco mais na presença dele nessa noite e contemplar a beleza da sua santidade. Sabe, irmãos, Jesus é santo. Jesus é santo. E ao nos aproximarmos dele, a santidade dele nos atinge.
e mexe conosco, de dentro para fora, de fora para dentro, ao redor. Ela vai se movendo em nós. Coisas estranhas vão acontecendo, estranhas eu falo porque não era do conhecimento. A pessoa começa a acordar de madrugada, é ou não é assim? A pessoa começa a ficar encantada com a palavra e lê a Bíblia. A pessoa começa a querer saber como jejuar, como orar. É ou não é verdade? A pessoa começa a ser provocada. Por quê? Porque ela entrou num ambiente de santidade. E ao entrar, Débora, no ambiente de santidade, esse ambiente vai se tornando parte de você. E algo vai mexendo em você e transformando você por dentro, e você vai tendo a abertura dos seus olhos. E o que não era comum para você agora vai se tornando. E o que era estranho para você agora vai se tornando comum. E você vai vendo coisas que você não conseguia ver antes. O que você achava normal, agora você já não acha mais. O que você achava que era comum, você já não acha mais. Você já achava que aquilo era certo e agora você já não acha mais, Tiago. Por quê? Porque o ambiente em que você entrou tem alguém que é santo. E ele vai irradiando, a sua virtude vai tocando você. E é assim, irmão, quando a gente vai se aproximando dele. Ele vai nos tocando, sabe, vai mudando. A nossa mente já não consegue pensar mais como outrora. E aí entra o que Paulo disse, a metanoia, sabe? A renovação da mente, a mudança de mentalidade. Eu já não consigo mais pensar como eu pensava. Por que eu não consigo pensar mais como eu pensava, Andressa? Porque Ele está no ambiente da minha vida. E esse ambiente começou a mudar todas as coisas. A minha cosmovisão de vida é toda modificada. Agora eu olho e interpreto as coisas através de Jesus, Sabrina. Não mais através do meu professor da faculdade, da minha mãe, do meu pai, do que o Jornal Nacional anuncia, André. Agora eu interpreto a vida por Jesus, através de Jesus. Por quê? Porque Ele começou a ser um comigo. A partir do ponto de que você pisou nesse lugar, é como diz a canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque você já está acostumado com aquele ambiente. Aquilo já faz parte de você. Você já não se vê mais fora desse ambiente. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, pegue isso. Quando você entra em um ambiente em que a glória dele está ali, verdades que você nunca ouviu, você começa a ouvir. Coisas que você nunca aprendeu, você começa a aprender. Coisas que você nunca viu, você começa a ver. Coisas que você nunca ouviu, você começa a ouvir. E é isso. Quando eles se aproximam de Jesus e eles têm acesso ao ambiente onde o Cordeiro está, a Bíblia diz que Jesus respondendo disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha, para todo grego ser um filósofo era ser glorificado. E Jesus vai na contramão disso. Porque a glória dos homens é diferente da glória de Deus. Alguns podem olhar para Jesus e dizer, um frustrado, morreu numa cruz, crucificado, de forma trágica, como um ladrão. Mas, na verdade, o que os homens veem como frustração, derrota, Deus vê como glória. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele gritou, tetelestai, está consumado. De fato, a glória do Pai se manifestou. Os soldados gritaram verdadeiramente, este é um homem santo. O sol se escureceu, a terra tremeu. Por quê? Porque aquele glorificado é manifestado na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos de forma gloriosa e poderosa.
E a Bíblia diz que ele ressuscitou com o seu próprio poder, sem a ajuda de ninguém. Jesus usou o seu próprio poder para ressuscitar. Olha, meu querido, glória é a busca de todo homem na terra. Homens lutam pela glória, trabalham pela glória. E Paulo disse: aquele que luta e que corre por uma carreira corruptível, corre. Por uma coroa gloriosa corruptível, corre. Mas aquele que corre para o propósito de Deus, para a glória de Deus, é diferente. Porque a glória dos homens é mortal, é vã, se perde com o tempo, se perde com a história, mas a glória de Deus é eterna. E a Bíblia diz: aquele que vir a mim, darei a ele uma pedra com um novo nome. Oh, meu querido, te chamaram de João, de Pedro, deram o seu nome de Maria, de Roberta, mas quando você chegar no céu, o seu nome verdadeiro será chamado por Deus. O nome que o Senhor preparou para você. Oh, irmão, isso é glorioso. Isso é poderoso. Porque viver uma vida, sabe, para curtir a vida doidado, como alguns jovens gritam, e hoje eu vou curtir a minha vida doidado. E tantos que foram para curtir a vida doidado e perderam a sua vida doidado. Desceram à sepultura adoidado. Mas aquele que perder a sua vida aqui, ganhará, achará. O que Jesus está dizendo aos gregos é: eu sei que vocês ouviram Platão dizer que a vida tem que ser vivida com toda a essência, com tudo que vocês têm. Vivam, vivam, porque depois você morre e acabou. Outro dia eu vi aquele filósofo carnal dizendo que um dia a sua existência vai acabar e a escuridão lhe tomará. E o que ele vê já foi, porque a vida é assim, morreu, acabou. Eu falei: meu Deus, de fato ele não sabe nem conhece. Sabe, grandes filósofos disseram que quando morresse a escuridão lhe tomaria, e a escuridão preparada pela morte seria o seu destino. Mas a Bíblia diz, e foi Jesus quem disse, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não é o fim, a morte é só o começo das coisas. Porque o que Deus tem preparado para nós é, como Paulo disse, nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem chegou ao entendimento. Isso é o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Ou seja, tem algo muito poderoso na eternidade, que Deus preparou para todos nós. Mas os gregos estão impactados com verdades que Jesus está declarando sobre eles. E Jesus vai dizer sobre a semente. E não sei se você sabe, estamos aqui em Candeias esse ano, sobre o ano da frutificação. E quando estávamos pensando sobre isso, sobre a mensagem do ano, eu conversava isso com o Ítalo, e sobre o ano da frutificação, e Jesus vai dizer aqui que ele é o grão de trigo que caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: qual é o propósito da semente? É morrer. O propósito da semente é chegar à morte. É chegar o dia em que ela vai ser enterrada. Pastor, mas me mataram e me enterraram, e daí que lhe mataram e lhe enterraram, fizeram um favor, porque você é semente. E semente vai frutificar. Se lhe enterraram, glorifique a Deus, porque o seu tempo de crescer vai chegar. E você vai romper a terra. E você vai alcançar o céu com aquilo que Deus colocou dentro de você. Olha, o que Deus colocou dentro de você é seu, é único. É aquilo que Ele plantou em você, a unção que Ele plantou em você.
Ninguém pode roubar aquilo que Deus colocou na sua vida. O que Ele colocou em você é seu, é próprio seu. Então, a semente tem que morrer, irmão. Primeiro ponto. E também tem que ser enterrada. E alguém vai dizer assim, acabou, matei, morreu, não tem mais jeito. Quem disse? Pode enterrar. Porque a gente é semente, irmão. Porque quando matar, quando lhe enterrar, você vai estar ainda dando fruto, você ainda vai estar crescendo. E olha, a semente ela é rompida, e a primeira coisa que sai dela são as raízes. E ela vai rompendo a terra, e vai firmando as suas raízes, a sua força. Sabe por quê? Porque você está crescendo e ninguém está vendo. Você está pagando o preço, mas ninguém está vendo. E quer um conselho? Um conselho pastoral? Se você determinou algo no seu coração e está trabalhando por algo, boca de siri, como diz o baiano. Não sai espalhando, não. Porque quanto mais você fala, mais inveja você causa. Se Deus plantou alguma coisa no seu coração, fique em secreto, é você e Deus. Olha, cala a boquinha. Deixa Deus trabalhar e vai se dedicando naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque alguém vai ver e falar assim, mas rapaz, como é que tu conseguiu isso? Menina, quem foi teu padrinho? Menino, como foi que você conseguiu alcançar esse objetivo? Aí você vai dizer, eu fiquei calado e trabalhei e papai foi comigo, foi rompendo os caminhos, foi quebrando os portões de bronze, foi despedaçando todo o mal que atravessou no meu caminho, foi abrindo no meio do erro um caminho para que eu pudesse passar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto você está trabalhando no secreto, Deus também gosta de secreto, Deus gosta de trabalhar no oculto, e Deus vai trabalhando em você, e através de você manifestando aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Então, olha para o seu irmão do lado aí e diga assim, caladinho. É mistério de papai. Fala com ele. É mistério de papai. Pastor, quero casar. Fala não. Só ora, trabalha. E deixa Deus ir agindo. Que na hora certa as coisas vão acontecer. Porque se você fala demais, sabe o que acontece? Todo dia vai ter alguém batendo na tua porta te cobrando. E aí? Tu conseguiu passar no vestibular? Mas rapaz, de novo, tu não estudou esse ano todo. E tu quer fazer o quê? Todo mundo pergunta, né, irmão? Tu quer fazer o quê? Medicina. Vixe, tem que estudar muito, viu? É ou não é verdade? Ô irmão, aprende a ficar com Deus nas coisas em silêncio. Deixa Deus agir na sua vida. Olha, a Bíblia diz que Jeremias, em silêncio, ouviu Deus. Em Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz que o Senhor visitou a Jeremias e disse, eu te escolhi como um profeta. E não só para Israel, eu te dei as nações como um profeta. Ele ficou em silêncio. Crescia em graça e em conhecimento, até que o dia em que ele se formou como sacerdote. Quando ele foi imolar o animal, a Bíblia diz que ele profetizou. Meu Deus. Sabe, era o sonho de qualquer judeu ser profeta, Mari. Jeremias, no máximo, seria um sacerdote. Mas a visitação do Espírito Santo e de Deus a Jeremias provocou algo tão forte, tão poderoso, que Jeremias se ocultou em Deus. O mistério era tão profundo e tão lindo, tão maravilhoso, que Jeremias guardou aquilo no coração. E isso é poderoso. A Bíblia vai dizer que Maria, quando via as ações de Jesus, a Bíblia diz, e ela guardava aquilo em silêncio. Oh, irmão, se a gente aprender sobre o silêncio, se a gente entender como Deus age no silêncio, a gente não sofreria tanto na vida.
de ser tão tolo em falar as coisas aleatoriamente, desesperadamente. Sabe por quê? Porque nós achamos que todo mundo quer o nosso bem. Antes fosse. Antes assim fosse, mas infelizmente assim não é. As pessoas, quando ouviram acerca do que Jesus falava, a Bíblia vai dizer que todos projetaram a morte de Jesus. Eles queriam matar a Jesus, arrancar a vida de Jesus. Só que o caule estava brotando e esse era o propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se alguma coisa acontecer de ruim na sua vida, ou de boa, deixe, se você está no silêncio, trabalhando, de alguma forma, aquilo vai colaborar para que Deus se manifeste poderosamente na sua vida. Porque é assim que Deus trabalha de forma que a gente não consegue entender. Os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. E por isso Jesus vai dizer, enquanto Ele está ensinando sobre a semente, que quem se apega à sua vida, perde. Eu não posso me apegar à minha vida, como se a minha vida fosse muito mais importante do que a vida que eu tenho que viver com Deus. É por isso que Jesus vai dizer, eu devo seguir para o alvo, para aquilo que Deus está projetando para mim. Irmão, crente tem que aprender a odiar a própria vida. Odiar a vida que o mundo leva. Crente tem que aprender a amar o Evangelho, a amar Jesus, a amar a eternidade, a viver o propósito que Deus estabeleceu para você. Você tem que aprender, irmão, a entender que essa vida não vale nada, que ela é passageira. A Bíblia diz que como uma folha seca, a vida se vai. Ô irmão, quantos já morreram? E as suas histórias foram apagadas. Por mais que você lute para deixar marcada a sua geração, você deve marcar o coração de Deus. Porque é esse o coração em que Jesus se preocupa em atingir. E por isso Jesus disse, se vocês me glorificarem, a minha glória será nula, vã. Mas se o Pai que está no céu me glorificar, aí sim eu serei glorificado. Olha o verso 26, deixe sua Bíblia aberta comigo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Ele te chamou para servir, irmão. E eu falei, numa reunião que eu estava tendo com alguns jovens, que a árvore que dá fruto, ela não dá fruto para si mesma. Não dá. Como o sol não brilha para si mesmo. Se você perceber, a nossa essência é de serviço, e é nisso que nós não podemos negligenciar. Nós temos que servir ao próximo. Nós temos que viver uma vida de serviço. É a pior coisa do mundo você encontrar alguém soberbo. Porque o soberbo é amante de si mesmo. Ele só serve para ele, para mais ninguém. Outro dia eu cheguei aqui na igreja e chegou um bêbado, mas estava maltrapilho, mal demais de imagem. Acho que ele tinha caído, estava com o rosto todo desfigurado. E ele chegou, o senhor pode me ajudar? Eu falei, Rudenha, vai lá aqui pelo portão lateral. O portão estava fechado, os adolescentes estavam aqui cantando. E ele foi lá no fundo. E ele tomou o café que eu dei, biscoito. Atendemos ele com o maior carinho. O pastor Henrique chegou, a gente ficou ali conversando, batendo um papo, demos roupa para ele. Mas é muito difícil alguém ser recebido dessa forma naquelas condições. É mais fácil você receber um cara que é todo empalotizado, né? Todo arrumadinho, todo engomado. E ele chegar e você receber bem do que uma pessoa maltrapilha. É ou não é verdade? Por quê? Porque a gente valoriza mais a estética e quem tem. Só que Jesus está dizendo que nós devemos servir as pessoas. E é isso que Jesus nos chamou para servir. Para sermos escravos da servidão do reino. Se você ama servir, tenha certeza, Deus vai honrar você. Uma coisa que eu quero deixar no seu coração, sabe, todos os dias, é que você
pode servir para Deus, servindo o outro. Esta é a maior mensagem do Evangelho, irmãos. Servir o próximo, cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Jesus viveu a sua vida toda servindo. E agora esses homens estão diante dele para aprender uma coisa que eles não aprenderam na vida: odiar o seu próprio corpo, a sua própria vida, e amar o próximo, e cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos.